Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre reprimir emoções, experimente liberá-las. É um vídeo que eu já fiz eu já falei várias vezes sobre esse tema. É muito importante lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos e no dia a dia. E por isso que eu fiz várias vezes, sabe? Porque é tudo, sabe? As emoções, quando são reprimidas, elas criam o caos na nossa vida e a gente não tem consciência disso porque elas são invisíveis. A gente reprime e acredita que está tudo bem, que está tudo certo, só que não. Quando você reprime uma situação, um assunto, essa emoção reprimida, ela vai para o seu inconsciente e ela vira sombra. E aí ela cria situações negativas na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é reprimir emoções? Primeiro, você tem que ter consciência de que tudo que você está vivendo no dia a dia, tudo que você está passando no dia a dia, seja vendo alguma coisa, ouvindo ou sentindo alguma coisa, observa, as suas emoções nessa hora. Observa as suas emoções. A hora que elas se levantam, tenta observar qual é o assunto, por que você está assim, por que você despertou essa emoção. Porque isso pode ter está ligado às situações que você viveu lá no passado, entende? E essas emoções que estão reprimidas no seu passado é que criam o seu agora. E quanto mais você limpar essas situações, essas sombras, por isso tem pessoas que chamam situações reprimidas, emoções de sombras, de situações não resolvidas. Elas criam o caos no agora, criam o caos. Ela puxa sua mente para o passado ou para o futuro, te deixa inseguro, ansioso, e aí acaba que você, no seu presente, você não consegue ficar bem. Você fica com medo, você fica depressivo, você fica ansioso, entende? Então, quanto mais você limpar essas emoções, mais alinhado, mais presente você fica, e aí você consegue fazer o que tem que ser feito, entende? Você fica mais no agora, como dizia Cartone. Então, é só prestar atenção em tudo que você, as suas conversas, desperta alguma emoção, principalmente conversas que despertam em você tabus, preconceitos, medos, entende? Insegurança. Você tem preconceito com aquilo, medo de falar sobre outros assuntos, entende? Observa isso, que isso pode virar um tabu para você e você reprime. E aí, hoje eu vou te ensinar a você falar, abrir isso só para você mesma, entende? Não ter medo de falar sobre esses assuntos só para você mesma. E com a limpeza emocional, você vai abrir isso, vai falar sobre isso, e aí você vai ficar em paz com esses assuntos, entende? Não precisa falar para ninguém, não precisa contar para ninguém isso. É só com você mesmo, essa limpeza, entende? Então, de imediato, eu sugiro você pegar situações do seu passado que você lembre e te causa um desconforto, uma dor, um trauma muito grande, abuso, assédio, rejeição, traição que você viu, que você presenciou, entende? Então, alguém te falou alguma coisa, seus pais principalmente, ou familiares. Então, lembra de alguma situação, pega essa cena e limpa essa cena, tá? Porque daí ela também é uma das raízes que puxa você para baixo e cria situações no agora. Limpa essas situações traumáticas e aí você fica mais presente, mais no agora. E aí, no dia a dia, vai observando os seus relacionamentos, assuntos que você ouve, que te causa desconforto. Se você ouviu sobre um assunto, falou sobre o assunto, não quis falar ou se prontificar, guardou isso para você, vá no seu quarto, senta com você, de- sozinha com você mesma, pegue esse assunto e fala, abre esse assunto para você. Não deixe oculto, não tenha medo de falar sobre isso, principalmente assuntos sobre sexualidade, dinheiro, medo de não pagar, sabe essas inseguranças que despertam na pessoa? Ela tem muito medo de falar por causa da lei da atração que vai criar isso. Na limpeza emocional, não precisa ter medo. Com a limpeza emocional, você abre o seu problema, fala tudo e você vai ficar alinhado, vai ficar mais em paz. Aquela energia que estava
se levantando com relação a esse assunto vai ser transmutada, dissolvida. Aí você vai poder falar naturalmente sem sentir nada, entende? Vai falar se sentindo bem, vai ficar em paz com isso. Reprimir emoções, ela te causa tudo para o seu corpo, e aí a somatória disso é com as experiências do seu passado e pode despertar doenças no corpo, esses ites, doenças de ites e tudo mais, e, e mais para frente vai te causar um mal-estar, gera doenças no corpo, a somatória, o acúmulo de emoções negativas, o acúmulo de emoções reprimidas, te causa um mal-estar, tá? E aí, quanto mais você der conta disso no agora, no presente, abrir isso para você, mais em paz você fica, mais alinhado você fica, mais feliz você fica. Porque a sua natureza é a harmonia, é a paz, é a alegria, é o bem-estar. Essa é a sua real natureza, entende? Se você se sente desconfortável, triste, é porque você está reprimindo situações, está preocupado com situações. Todas as preocupações que você tem, quais são seus medos? O que de pior pode acontecer? Ansiedade. O que de pior pode acontecer com essa situação? Entende? Principalmente as pessoas tendem a ter muito medo com relação ao dinheiro, que não dá para pagar as contas, ou relacionamentos, ou sexualidade, não está dando conta, assim, não sabe lidar com isso, com você mesmo, o desconforto que você tem, entende? Abrir isso para você, abrir esses assuntos para você mesma, entende? Se for um dinheiro que você não consegue lidar, ou seja, você tem medo de não dar conta de pagar a conta no final do mês. Aí você pega essa situação, abre ela para você, fale, mesmo que eu tenha muito medo de não conseguir pagar minhas contas, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Faça 3 vezes a frase de preparação e vai tocando nos pontos do Yafiti, que são no topo da cabeça, aqui na sobrancelha, no começo da sobrancelha, no lado do olho, abaixo do olho, no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na área da clavícula, aqui no peito, e abaixo aqui na altura do sutiã da mulher. E aí você vai tocando, fazendo essas rodadas, faça 3 rodadas e pare, e vai falando sobre isso. E o que, que vai aparecendo para você? Observe as cenas que vão surgindo na sua mente, tá? E aí você vai falando tudo que vai surgindo na sua mente, entende? Aí vai tocando e vai falando. A hora que esgotar o assunto, fale isso para você, vê se você ainda sente desconforto e recomece de novo, falando sobre o desconforto que você tem, o medo que você tem, a insegurança que você tem sobre o dinheiro, entende? E aí você vai abrindo isso e você vai ficando com medo, o medo, ele se dissolve, ele transmuta, aí você vai ficando mais seguro, mais em paz, entende? Então, do medo, insegurança que você tiver com relação a contas ou a dinheiro, enfim, você vai ficando mais seguro, vai ficando mais centrado e certo, em paz com você. Porque somos nós que criamos as situações no dia a dia. Esse medo que você tem, ele atrai situações, ele cria situações. Então, daí você vai limpando isso, você vai ficando mais em paz, entende? Não só com dinheiro, como relacionamentos. Pessoas que você não gosta. Por que que você não gosta dessa pessoa? Por que que você não gosta da roupa da outra pessoa? O que que desperta em você a roupa daquela mulher ou a roupa daquele homem? O que que desperta o desejo, o ódio, a raiva? Entende? Abra isso para você. Por que que aquela pessoa te chama atenção? O ódio que você tem por ela? Por que a raiva? Por que que ela te irrita tanto? Abre isso para você. Quanto mais, não precisa falar para ninguém, repito. Você vai abrir essas situações para você mesma. Pessoas no seu trabalho que te causam desconforto, a forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa veste, a pessoa, do jeito que aquela pessoa trata, se ela é muito feliz, ou se ela é muito ranzinza, ou ela reclama muito. Abra isso para você mesmo. Aí, a hora que você abrir isso, o que que é? Você pega essa situação, fala, mesmo que eu tenha muita raiva dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Faça 3 vezes a frase de preparação e vá falando sobre todo o desconforto que você tem diante dessa pessoa. Por que que você fica com raiva ou por que que você fica com inveja? Se for inveja, abra e fale essa palavra para você mesma. Quanto mais você for verdadeiro e honesto com você, mais alinhado você fica, mais em paz você fica.
a sua mente, ela precisa, você precisa iluminar todos os cantos da sua mente. Quanto mais você alinhar isso e falar o que você está sentindo, mais em paz você fica, entende? Essas emoções são dissolvidas, diluem, libera, entende? Transmuta. Então, fale aquilo que você está sentindo diante das pessoas, do que elas fazem, ou de situações que você está vivendo, entende? Seja nos relacionamentos, seja com o dinheiro, seja com você mesma, entende? Ou você não encontra situações, por que que todo mundo tem e você não tem? Entende? Por que que aconteceu as coisas com você e com as outras pessoas não? Todas as questões que passam pela sua cabeça, abre essas questões para você, entende? Não reprima elas. Elas isso tende a acontecer no dia a dia. Quando a gente se depara com situações no trabalho ou em casa, a gente tende a olhar e guardar e reprimir. O homem, a gente acostumou a reprimir as emoções, acha que não acontece nada, mas acontece muito. Tá? Emoções são invisíveis, elas são só energias, elas são só energias de baixa frequência, dependendo da intensidade daquilo que você está aguardando, entende? Do tema que você está aguardando, do assunto que você está falando. Por exemplo, se você sofreu um abuso na infância e agora tem problemas no relacionamento, ou falar sobre esse assunto, ou ver alguma situação te desperta uma emoção muito grande, então, de repente, a emoção está muito intensa, está muito densa. Aí você tem que falar, limpar sobre a situação da agora e depois limpar a situação que você viveu lá atrás. Limpar em uma hora você já consegue limpar sozinho, entende? Você consegue dar conta. Só que para zerar essa situação, você tem que ter consciência que você vai conseguir falar sobre isso, o seu corpo vai ficar em paz, você vai falar abertamente com você mesmo e você vai sentir harmonia, paz. Esse é o fim da limpeza emocional de uma cena só, tá? De um assunto só. Aí você vai ficar em paz, alinhado com quem você é, porque essa é a sua verdade, essa é a sua essência, você é a consciência, entende? E você vai estar alinhado com isso e vai ficar em paz a hora que você limpou tudo essas emoções. Então, e as emoções a gente tem que olhar o tempo todo, a nossa mente, diante as situações. A vida, eu acredito, para mim, que eu chamo a vida, esse mundo de uma escola. Então, a todo dia tem um aprendizado, todo dia tem uma lição, todo dia tem uma situação, um desafio a ser enfrentado, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Quanto mais a gente dissolver essas emoções, mais feliz você fica, mais alegre você fica, você vive na alegria do ser, sabe? E você fica em paz, e você começa a ficar mais criativo, mais decidido, mais resolvido, você ri mais, entende? Eu estava andando nas ruas, eu sempre ando e observo o rosto de muitas pessoas, muitas andam cabisbaixa, preocupadas com a mente, pensando no problema, na situação a ser vivenciada, e elas não ficam no agora, elas não ficam no presente, elas ficam com a mente ou no passado, ou na situação que estão enfrentando, como lidar com isso, entende? E a sugestão é você soltar a mente. Quanto mais no agora você ficar, sem pensar, sem se preocupar com nada, experimente fazer isso. As coisas vão se encaixando de uma forma natural, espontânea. É só soltar as situações. Solta que as coisas se encaixam por si só. Só que antes sugiro, novamente, repito, limpar emoções reprimidas, traumas profundos, dores, mágoas, ressentimentos. Limpe essas situações profundamente, mexa nisso, não tenha medo de falar sobre isso. Só você com você mesma, ou você pode contratar, entregar para o terapeuta, ele te ajudar a limpar isso. Ah, é muito caro, não é. E quando você é determinado em, em pagar um terapeuta, em visitar um terapeuta, o universo conspira ao seu favor, tá? Então as coisas vão acontecendo. Quando você tem muita vontade, muito intensa em se curar logo, pode ser que você encontre resistências e aí as sombras elas vão começar a criar situações para você não ir, entende? No começo eu tive dificuldade quando eu queria um terapeuta, eu queria muito um terapeuta, eu queria muito ser curada, entende? Eu encontrei a solução dos meus problemas nessa ferramenta e eu queria muito ser curada. Eu encontrei essa terapeuta e o dinheiro ele vinha muito escasso para mim, sabe? Olha, eu suei para pagar ela por causa da vontade muito grande em me curar.
sabe? Mas chegou. Dinheiro sempre vem, tá? Sempre vem, principalmente quando se refere à sua cura mais profunda, tá? Não perca tempo com isso, porque isso é o que cria mundos na sua vida. As emoções, a negatividade no inconsciente é que cria mundos, é que cria seu agora. Então, atrai situações, atrai pessoas. Experimente limpar os seus traumas e observe a sua vida como fica mais em paz, mais alinhado. Quanto mais você limpar situações reprimidas, mais em paz a sua vida vai ficando, mais alinhado você vai ficando. Experimente, entende? Se tem raiva de alguma pessoa, uma mágoa de alguém, pega essa pessoa, traz ela na mente e fale por que que você tem a mágoa dela, por que que você tem raiva dela. E vai limpando, falando tudo de negativo. O EFT, ele precisa falar frases negativas ou tudo que você está sentindo de negativo, nada de positivo. Positivo somente são afirmações positivas. A lei da atração vai pegar, não pega. Esses pontos, eles transmutam, eles liberam a negatividade que você está armazenando no seu inconsciente, tá? E aí você vai estar limpando essas situações. Você pode utilizar o Ho Oponopono também, só que o Ho Oponopono não precisa de cenas, são situações, você entrega para a divindade e peça para limpar, para purificar. Aí você fala as 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Também vai curar situações que você reprimiu, situações dessa vida, tá bom? E é isso, gente. Sobre as emoções, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Experimente limpar no agora tudo que você está sentindo, desabafar tudo que você está sentindo. Quando você começa com a limpeza emocional, é como se você abrisse um quartinho escuro e você vai se deparar com muita sujeira. E parece que você não vai dar conta disso, mas vai. Só que tem que ter muita calma, muita paciência com você mesmo, entende? Quando você abre essa porta, esse quartinho escuro, que é o nosso inconsciente, que está abarrotado de emoções negativas, tenha paciência, tenha calma, escolha 1 hora por dia e vai limpando isso em você, tá? E aí você vai ficando mais em paz. É só experimentar. Não tenha medo. As emoções são só energias de baixa frequência. Não tem nenhum mal. Não, a lei da atração não vai pegar. Você vai limpar, você vai ficar mais alinhado com quem você é, tá? E aí você vai ter mais ideias, mais criatividade. O dinheiro vai fluir melhor na sua vida. Você vai ficar mais saudável. O seu corpo é o primeiro a receber os benefícios dessa cura. Eu sempre falo isso. O corpo é o primeiro a receber, porque as emoções estão refletidas no seu corpo, tá? Tudo que você reprime, você manda para o seu corpo. Ele é o primeiro a receber essas emoções negativas de baixa frequência. Bom, o que mais? Eu acho que é isso, tá? Eu fiz vários vídeos falando sobre essas emoções, não vou cansar de falar, porque eu ando nas ruas, eu vejo muita gente reprimindo emoções, preocupada. A preocupação é uma forma de reprimir, tá? Então, quando você solta os pensamentos, deixa as coisas fluírem, permite as coisas fluírem, entrega, é falta de confiança, é medo do todo, é medo de Deus, é medo da fonte, né? Por causa das situações negativas. Mas é isso que eu te falei. Limpa as emoções negativas. Primeiro, traumas, abusos, assédios, rejeições, traições. Limpa todas essas situações primeiro, que você reprimiu, que você guardou e tem medo de olhar para elas. Limpa tudo isso. Fique mais no agora, fique mais no presente para você ver. As coisas vão fluindo melhor. Não precisa você tomar conta, as coisas vão vindo melhor para você, tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.